em relação a esse tarifaço. Em carta divulgada neste domingo, dia 13, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a tarifa de 50% anunciada por Donald Trump sobre as exportações brasileiras se baseia em uma, abre aspas, compreensão imprecisa, fecha aspas, dos fatos ocorridos nos últimos anos aqui no Brasil. O ministro afirmou ainda que diferentes visões de mundo não dão direito a ninguém de torcer a verdade ou negar os fatos concretos que todos viram e viveram. Barroso termina o texto, que já a gente vai ler na íntegra, dizendo que, abre aspas, como as demais instituições do país, o judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo. 8h04. Obrigado pela sua audiência. Vai deixando aí o seu like, porque agora na sua tela você acompanha na íntegra a carta do ministro Luiz Roberto Barroso. É a primeira reação do STF após a decisão do presidente Donald Trump de taxar o Brasil em 55%. Vamos lá, então, detalhar o que diz essa carta, que tem o seguinte título: em defesa da Constituição, da democracia e da justiça. Em 9 de julho último, foram anunciadas sanções que seriam aplicadas ao Brasil por um tradicional parceiro comercial, fundadas em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos. Cabia ao Executivo e, particularmente, à diplomacia, não ao Judiciário, conduzir as respostas políticas imediatas, ainda no calor dos acontecimentos. Passada a reação inicial, considero de meu dever, como chefe do Poder Judiciário, proceder à reconstituição serena dos fatos relevantes da história recente do Brasil e, sobretudo, da atuação do Supremo Tribunal Federal. As diferentes visões de mundo nas sociedades abertas e democráticas fazem parte da vida e é bom que sejam assim, mas não dão a ninguém o direito de torcer a verdade ao negar fatos concretos que todos viram e viveram. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. A oposição e a alternância no poder são a essência do regime. Porém, a vida ética deve ser vivida com valores, boa-fé e a busca sincera pela verdade, para que cada um forme a sua própria opinião sobre o que é certo, justo e legítimo. Segue uma descrição factual e objetiva da realidade. Começando em 1985, temos 40 anos de estabilidade institucional, com sucessivas eleições livres e limpas e plenitude das liberdades individuais. Só o que constitui crime tem sido reprimido. Não se deve desconsiderar a importância dessa conquista, num país que viveu ao longo da história sucessivas quebras da legalidade constitucional em épocas diversas. Essas rupturas ou tentativas de ruptura institucional incluem, apenas nos últimos 90 anos, a intentona comunista de 1935, o golpe do Estado Novo de 37, a destituição de Getúlio Vargas em 45, o contragolpe preventivo do Marechal Lott em 1955, a destituição de João Goulart em 74, o ato institucional número 5 de 68, o impedimento à posse de Pedro Aleixo e a outorga de uma nova Constituição em 69, os anos de chumbo até 1973 e o fechamento do Congresso Nacional por Geisel em 77. Levamos muito tempo para superar os ciclos do atraso. A preservação do Estado Democrático de Direito tornou-se um dos bens mais preciosos da nossa geração, mas não foram poucas as ameaças. Nos últimos anos, a partir de 2019, vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal, acusações falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial,
mudanças de relatório das Forças Armadas, que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas eletrônicas, ameaças à vida e à integridade física de ministros do STF, inclusive com pedido de impeachment, acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito e, de acordo com denúncia do Procurador-Geral da República, uma tentativa de golpe que incluía plano para assassinar o presidente da República, o vice e o ministro do Supremo. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. As ações penais em curso por crimes diversos contra o Estado Democrático de Direito observam estritamente o devido processo legal, com absoluta transparência em todas as fases do julgamento, sessões públicas transmitidas pela televisão, acompanhadas por advogados, pela imprensa e também pela sociedade. O julgamento ainda está em curso. A denúncia da Procuradoria-Geral da República foi aceita, como de praxe em processos penais em qualquer instância, com base em indícios sérios de crime. Advogados experientes e qualificados ofereceram contraditório. Há nos autos confissões, áudios, vídeos, textos e outros elementos que visam documentar os fatos. O STF vai julgar com independência e com base nas evidências. Se houver provas, os culpados serão responsabilizados. Se não houver, serão absolvidos. Assim funciona o Estado Democrático de Direito, destaca o presidente do STF, que continua na sua longa carta. Para quem não viveu uma ditadura ou não a tem na memória, vale relembrar. Ali sim, havia falta de liberdade, tortura, desaparecimentos forçados, fechamento do Congresso e perseguição a juízes. No Brasil de hoje, não se persegue ninguém, realiza-se a justiça com base nas provas e respeitado o contraditório. Como todos os poderes, numa sociedade aberta e democrática, o judiciário está sujeito a divergências e críticas, que se manifestam todo o tempo, sem qualquer grau de repressão. Ao lado das outras instituições, como o Congresso Nacional e o Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal tem desempenhado com sucesso os 3 grandes papéis que lhe cabem: assegurar o governo da maioria, preservar o Estado Democrático de Direito e proteger os direitos fundamentais. Por fim, cabe registrar que todos os meios de comunicação, físicos e virtuais, circulam livremente, sem qualquer forma de censura. O STF tem protegido firmemente o direito à livre expressão. Entre outras decisões, declarou inconstitucionais a antiga lei de imprensa, editada no regime militar, a DPF 130, as normas eleitorais que restringem o humor e as críticas a agentes políticos durante eleições, ADI 4.1451, bem como as que proibiam a divulgação de biografias não autorizadas, se referindo à ADI 4815. Mais recentemente, assegurou proteção especial a jornalistas como tentativa de assédio pela via judicial, ADI 6792. Chamado a decidir casos concretos envolvendo as plataformas digitais, o STF produziu, segundo Barroso, solução moderada, menos rigorosa que a regulação europeia, preservando liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de empresa e os valores constitucionais. Escapando dos extremos, demos um dos tratamentos mais avançados do mundo ao tema. Conteúdos veiculando crimes, em geral, devem ser removidos por notificação privada. Certos conteúdos envolvendo crimes mais graves, como pornografia infantil e terrorismo, devem ser evitados pelos próprios algoritmos. E tudo mais dependerá de ordem judicial, inclusive no caso de crimes contra a honra. É nos momentos difíceis que devemos nos apegar aos valores e princípios que nos unem: soberania, democracia, liberdade e justiça. Como as demais instituições do país, o Judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo. Assim, então, vai concluindo Barroso essa carta endereçada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repetindo,
Essa é a primeira reação oficial do STF, no caso do presidente Luiz Roberto Barroso, à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar uma supertaxa, um tarifaço de 50% contra todas as exportações do Brasil, o que preocupa empresários, preocupa políticos, preocupa instituições, preocupa toda a sociedade. Por isso, esse momento de união é necessário para que a gente consiga reverter algo tão negativo para a nossa realidade. Agradeço muito a